Antropoceno é aquele tipo de livro que lembra um bate-papo que tu tá tendo com o autor, só que infelizmente tu não pode responder e trocar ideias com ele. Mas sim, é uma leitura bastante agradável que aborda diversos assuntos. Me antecipei muito. Vamos voltar um pouquinho então. Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, é do escritor norte-americano John Green, o mesmo que escreveu o best-seller A Culpa é das Estrelas. Mas aqui a gente não tem uma obra de ficção, mas são textos que ele escreveu durante a pandemia e assuntos que ele já tinha discorrido tanto no podcast que ele tem com o irmão dele como no canal do YouTube, envolvendo assim uma diversidade de assuntos que vão desde ciência até videogame. Então aqui tu vai encontrar textos que vão falar de biodiversidade, da tecnologia, da questão das inovações, como também da questão ambiental, que para mim é um assunto que, por tudo que a gente viveu, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então tudo que a gente viveu esse ano, para mim, que já achava o assunto importante, acho que agora ele deve ser obrigatório em todos os países, porque os efeitos são incontroláveis, né? E precisa realmente que governos de todo mundo comece a cuidar de sua população para evitar tragédias, né? Tivemos aqui no Rio Grande do Sul, tivemos na Europa, e isso está se tornando cada vez mais frequente. Mas também aqui assuntos também, além de científicos e tecnológicos e ambientais, todos eles também, uma coisa muito interessante, ele deixa artigos referenciados para quem quiser ler mais e ter sua própria opinião. Ele também toca em assuntos mais existenciais, né, como as escolhas que a gente faz na vida, né, como é que a gente encara muitas delas, né, sejam as positivas, sejam as negativas. Ele também comenta sobre memórias. Então, tu tem a questão da vida dele em família, de algumas dificuldades que ele tinha, de bullying que ele sofreu. E também temos muitas curiosidades aqui, né? Como um famoso livro, como é que ele se tornou um clássico americano. Ele também faz muitas referências a questões, por exemplo, da pandemia, que me lembrou Livros Vulneráveis, que eu acho que eu já deixei vídeo aqui no canal, que é quando ele fala da fuga das pessoas que têm melhores recursos financeiros de cidades como Nova York, de não ter sido um fato exclusivo da pandemia da Covid, mas pandemias de muitos anos anteriores, né, já havia acontecido o mesmo fato, né, de não ser uma coisa nova. Então, tudo isso ele vai dividindo como se fosse um bate-papo, né? Então, às vezes eu me sentia como se eu estivesse num lugar sentado ouvindo ele falar ali sobre histórias, sobre ciências, sobre memórias, sobre livros, sobre músicas, tudo de uma forma assim muito fluida, que horas, né, me gerava uma sensação um pouco mais agoniada, outras me arrancavam risadas. Em outros momentos eu terminava e ficava reflexiva. E tudo isso porque o mais legal é que não é uma escrita pedante, ele não está ali te ditando regras. Ele está compartilhando uma opinião, né? E se depois tu quiser verificar se ele tem razão ou não, ele deixa tudo para te procurar e daqui a pouco formar a tua própria ideia e ver se tu concorda com ele. Então, eu achei esse livro muito bacana. Eu sei que eu ganhei de presente não, foi um mimo da antiga assinatura da Intrínsecas, que tinha a assinatura dos livros, que vinham todos coloridinhos. E ele veio de mimo. Eu demorei para ler. E eu imaginava que ia ser um livro assim para intercalar com alguma leitura de ficção mais longa. E não, os textos me encantaram de uma maneira que eu acabava lendo vários. E foi uma leitura rápida, apesar de eu não querer que fosse tão rápida assim, porque eu realmente gostei de acompanhar tudo esses textos que ele compartilhou.
Então, eu vou deixar a dica para vocês e para quem ficou curioso, né? O termo antropoceno foi proposto para designar a era geológica atual, em que os seres humanos remodelaram a Terra e sua biodiversidade de maneira profunda. Ah, uma curiosidade, essa aqui é a primeira obra de não ficção do autor. Então, para quem ficou curioso, para quem gosta de livros que não são autoajuda, mas são uma espécie de bate-papo, fica a dica de Antropoceno, Nota sobre a Vida na Terra. Acho que tu vai se divertir que nem eu me diverti lendo ele.